É a boa notícia, porque que boa notícia é essa? A notícia é que nós estávamos perdidos, a notícia é que todos nós estávamos condenados, mas Jesus ele veio para nos salvar, para nos libertar da condenação, do inferno, da ira de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma das maiores promessas que existe na Bíblia. Essa é a maior promessa que foi prometida na palavra de Deus, está em João 3,16, que é a vida eterna que Deus destinou a todos aqueles que creem em Jesus, a todos aqueles que creem no Evangelho, que recebem o Evangelho. Quando eu digo crer no Evangelho, muita gente pensa que assim, crê na mente, crê mentalmente, porque todo mundo, quase todo mundo diz que crê em Deus, né? Quase todo mundo. Se for perguntar nas ruas, a gente perguntar quem crê em Deus, todo mundo diz eu creio, todo mundo diz que crê em Deus. Mas quando Jesus diz aí, essa parte aí, que nele crê não pereça, mas tem vida eterna, está falando não uma crença mental, assim, uma crença intelectual, mas uma fé expressada em obras. Porque a pessoa diz eu creio em Jesus, mas vive uma vida contrária, uma vida errada, uma vida fora dos mandamentos de Deus, uma vida fora da palavra de Deus, uma vida que não agrada a Deus. Como eu posso dizer que creio em Jesus se eu não quero obedecer a Jesus? Então, quando a Bíblia está dizendo que quem nele crê não pereça, é aquele que vive o Evangelho, aquele que recebe Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador. Aí Jesus ele veio para nos livrar da ira de Deus, porque a ira de Deus será derramada sobre a terra. Assim como foi no dia de Noé, Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Lá no dia de Noé, a ira de Deus foi derramada em forma de dilúvio. Toda aquela raça humana pereceu, foram afogados nas águas. Por quê? Porque eles não creram, eles não quiseram entrar na arca, eles não creram na pregação de Noé. E Jesus disse como foram lá nos dias de Noé, seria agora, nesses últimos dias. E nós estamos aqui como Noé. Noé, ele pregou a mensagem ali, a Bíblia diz que ele pregava, anunciava. E ele pregou 120 anos o Evangelho. E ele dizia para o povo, olha, Deus está prestes a destruir essa terra com um grande dilúvio. Porque Deus já não suporta mais tanta iniquidade, tanta maldade do homem. E Deus vai destruir essa terra, meu povo. E vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de vida. E eu estou construindo a arca para vocês entrar dentro. Vocês precisam vir e entrar na arca. Vocês têm que crer e também vir para entrar na arca. Só vocês dizem, não acredito, não é? Eu creio que vai chover, mas não quero entrar na arca não. Perecia do mesmo jeito. Eles tinham que tomar a decisão de entrar na arca. Então eu dizer, não, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus vem. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus é Salvador. Mas se eu não tomar nenhuma decisão em relação a isso, de praticar, de buscar, de servir a Ele, de obedecer os mandamentos, eu vou perecer da mesma forma. Porque a fé sem obra é morta, né? Então, aquele povo que não creu em Noé, como hoje é diferente, eles não acreditaram. Eles zombavam de Noé, diziam que Noé estava louco, porque naquele tempo não chovia, não caía chuva sobre a terra. E Noé estava dizendo que ia vir chuva. Então aquilo era muito demais, era uma coisa extraordinária para aquele povo. Não, esse cara está louco, ele endoideceu. E eles não creram em Noé, mas infelizmente o dilúvio veio, Deus derramou a ira dele sobre toda aquela raça humana, e toda aquela raça humana pereceu, a não ser 8 pessoas. E foram salvos, por quê? Porque entraram na arca. Hoje a arca é Jesus, o Evangelho. Nós estamos aqui dizendo ao povo que se arrependa dos seus pecados e mude de vida, porque Jesus está voltando. E Ele vai derramar a sua ira sobre esse mundo. A Bíblia diz, Pedro falou que o fogo vai ser tão grande, não é dilúvio mais, agora é fogo, que os elementos da terra ardendo se fundirão. O ferro vai se fundir com o zinco se fundir com o cobre. Ou seja, essa terra vai derreter. O fogo vai ser tão grande que vai derreter. Toda a obra do homem se desfará. Jesus disse, vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando do fim agora. Está prestes a acontecer. O mundo está caminhando para o fim. Os homens estão construindo bombas atômicas aí. Que uma bomba atômica é suficiente para destruir o planeta. E eles têm milhares de bombas atômicas. Infelizmente, o mundo vai entrar na Terceira Guerra Mundial. E a terra vai ser consumida, destruída. A ira de Deus vai vir sobre essa terra. Mas Deus, antes de derramar a ira, meu irmão, antes de Deus derramar a ira sobre a terra, Ele vem derramando sua misericórdia, sua graça. Então Ele oferece o perdão para todos os nossos pecadores. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. O salmista disse, nós nascemos em iniquidade, e iniquidade concebeu a nossa mãe. A senhora é pecadora, eu sou pecador, o irmão vai é pecador, o irmão Francisco é pecador. Nós somos pecadores. E por ser pecadores, nós precisamos de um Salvador. Nós necessitamos de um Salvador. Por que nós necessitamos? Porque Deus,
Na sua palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também que os pecadores serão lançados no inferno. E todo aquele se esquece de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos de Deus, de Jesus Cristo, para nós sermos salvos. Porque nós somos pecadores, nós precisamos de perdão. Nós precisamos que nossos pecados serem apagados e cancelados. E a única maneira é através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A única maneira é nós recebendo Jesus em nossa vida. A única maneira de nós sermos libertos do pecado, de ser salvos da culpa do pecado, é aceitar Jesus Cristo. E quando eu digo aceitar Jesus Cristo, eu estou falando apenas de dizer assim, não, eu creio em Jesus, eu sou uma boa pessoa, eu não matei, eu não roubei. Mas na realidade eu matei, eu roubei, eu fiz tudo de mal. Porque quando nós quebramos um dos mandamentos, a Bíblia diz, um dos mandamentos são culpados de toda a lei. Toda a lei, quando nós quebramos um mandamento. Não, eu nunca matei não. Será que nunca matou? A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão, que fica irado com seu irmão, é assassino. Quem nunca ficou aborrecido com o irmão? Quem nunca se irou contra o irmão? A Bíblia diz, eu nunca adulterei não, nunca troquei minha mulher por outra não. Será? Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, qualquer que cobiçar uma mulher, já adulterou com ela. Quem nunca adulterou? Então somos adultos. Quem nunca mentiu? Todos nós mentimos. Quantas mentiras nós soltamos desde criança até hoje? Nós mentimos, nós já roubamos. Não, eu nunca roubei não. Eu roubar? Deus me livre. Tem gente que pensa que roubar... Bom dia. Tem gente que pensa que roubar é pegar uma arma, botar na cabeça do senhor ali e dizer, ó, passa a grana pra cá. Mas não é. Você foi ali no quintal do vizinho ali. Você pegou uma fruta. Glória a Deus. Se você pegou uma fruta no quintal do vizinho ali e não pediu a ele, é pecado, é roubo. Você furou a fila, é roubo. Acaba tirando uma melanciazinha escondida, não é pecado. Foi o único roubo que eu fiz na minha vida, foi de melancia. Pois é, todos nós roubamos. Diante da lei de Deus, nós somos adúlteros, mentirosos, ladrões. Nós quebramos toda a lei, toda a lei. E não é questão de só